by you. This is how I fight my battles. 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 A paz, Senhor Jesus, a todos. Estamos mais uma vez aqui com a nossa escola bíblica, né? Com a lição de número 7, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Na última terça-feira, nós estivemos falando sobre a lição 6, né? Onde nós falamos o que é o gentil, o povo gentil, a diferença entre o gentil e o judeu. E aí, Efésios, a carta aos Efésios, vai continuar no seu capítulo 2, falando sobre essa reconciliação, o que nos aproximou dessas promessas, dessa aliança, né, do povo judeu com Deus, né? E é uma lição que fala muito sobre a igreja. A carta aos Efésios lembra muito sobre a igreja, tanto que o tema do trimestre é a igreja eleita, né, como nós já vimos aí. Então vamos para a lição de número 7, onde nós vamos falar sobre essa reconciliação. E Cristo é a reconciliação com Deus, onde ele faz se aproximar e aproximar o judeu dos gentios, fazendo assim a menção literal daquilo que nós chamamos de igreja. Vamos começar pelo texto áureo, depois nós faremos a leitura bíblica em classe, logo após uma oração. O texto áureo nos diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios, capítulo 2, versículo 14. A leitura bíblica se encontra aos Efésios, capítulo 2, do versículo 14 ao 19, que nos diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo os dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém? Uma breve oração. Pai, nos dá graça, Pai, que nós possamos falar da sua palavra. Então nos dá sabedoria. Por favor, Pai, nesta manhã, nesse dia, pedimos a Ti, Pai, que as suas ricas bênçãos acompanhem todos aqueles que ouvirem essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Nessa lição de hoje, nós vamos procurar entender aí sobre a inimizade que existia, aquilo que nós já falamos na última lição, que definia bem o que era gentios, quem são os gentios e a inimizade que existia, né? Porque eles não faziam parte do povo escolhido. Também nós vamos deixar bem claro que a paz que Cristo nos traz nessa reconciliação e evidenciar, né, que essa reconciliação foi feita para nós estarmos reconciliando tanto com Deus quanto com o povo judeu, para nos tornarmos um povo só naquilo que nós chamamos a partir de agora e que Cristo chamou em Mateus, capítulo 16, de igreja. E mais uma vez, tá, irmãos, vamos bater nessa tecla porque a lição é muito pertinente, concernente a o que é igreja, né? Se eu sozinho sou igreja ou eu não sou, né? Mas vamos lá. Na introdução de hoje, fala muito bem sobre isso, porque ele fala que na lição anterior, analisamos o antigo quadro desolado acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo havia descrito, ou seja, quem eram os gentios? Quem são os gentios? Nós, antes de aceitarmos a Jesus, somos gentios, porque não estamos inseridos dentro daquelas bênçãos do povo judeu. Amém? E aí ele vai falar
vai enfatizar nessa lição de hoje que Cristo é a nossa reconciliação. A morte de Cristo na cruz do Calvário nos trouxe a oportunidade e reconciliou os judeus com os gentios, formando assim a igreja, a nova aliança com Cristo Jesus. Amém? Então, o primeiro tópico diz assim, Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre os judeus e gentios. Nesse ponto, veremos que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. A primeira parte do primeiro tópico fala sobre a parede de separação entre os homens. Existia a parede, e Paulo está fazendo a analogia da parede literal que existia dentro do templo, até comentei semana passada, na última lição, sobre isso, na última terça-feira, que o templo ele foi construído e aí foi levantada uma parede. Essa parede, ela definia, olha, dessa parte para dentro só entra judeu, o gentil não podia passar para aquele lado para dentro. Mas ficou uma coisa muito, muito tão vaga, irmãos, mas tão vaga assim, que olha só, havia separação para dos gentios, havia separação para os sacerdotes, e havia um lugar que somente o sumo sacerdote poderia entrar nesse templo, ou seja, havia restrições. O sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano, a partir do momento em que ele já tivesse feito o sacrifício, tanto pelo povo quanto por ele mesmo, para poder entrar nesse lugar, que antes chamado de o lugar santíssimo ou o santo dos santos. Tá? Então Paulo ele vai fazendo essa analogia, colocando justamente isso em pauta. Só que aqui ele está tratando novo concílio, da nova aliança, que é a igreja, E por ele tratar da igreja, ele fala só da parede que separava o povo judeu dos gentios, O extremismo judaico, quanto a esse aspecto, levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego a ultrapassar essa barreira. Ou seja, Paulo permitiu que um grego entrasse no lugar para adorar a Deus, no lugar que era permitido somente aos judeus no templo, numa das sinagogas, e aí ele foi perseguido, ele passou a ser perseguido. O segundo ponto fala sobre a derrubada da parede. Ele diz assim, o apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio, a parte B do capítulo 2, versículo 14, que nós lemos hoje. Ou seja, houve a abertura da pregação, E aonde que ocorre essa pregação? Primeiro, para falar sobre essa reconciliação, a derrubada dessa parede, para haver a reconciliação dos judeus para com os gentios, nós temos que entendermos, dentro do livro de Atos, que Pedro tem ele é fundamental, porque Pedro, ele sendo judeu, em Atos, nos capítulos primeiros de Atos, lá na igreja, Pedro prega aos judeus, na época do Pentecostes. E aí vários deles, aceitam aquela mensagem de bom grado, bom coração, e acontece aquele, vamos chamar assim, entre aspas, um rebuliço, ali em Jerusalém. E depois, Pedro é levado pelo Espírito Santo também a pregar a Cornélio, ou seja, aos judeus e aos gentios. Essa parede, ela quebrada, tanto ela existia, que é uma parede, vamos fazer uma analogia assim, que é a parede literal, e o próprio judeu criou essa parede, como eu falei também na aula passada, que eles não queriam, Deus é meu, então, e Deus tinha que dar o chacoalhão. Que Pedro, quando ele tem aquela visão, levanta, mata e come, ele não, eu sou judeu, o judeu não come animal impuro. Para depois ele dar aquele estralo e ele ir até a casa de Cornélio. E quando ele chega lá, ele prega a mensagem para as pessoas entenderem. Aquele povo piedoso, todo da casa de Cornélio, acabam sendo batizados pelo Espírito Santo. E aí Pedro entende que essa barreira, uma barreira que era literal, mas também ideológica, se quebrara.
através dele. Por isso, irmãos, que Paulo, em Romanos 11:17, ele diz que nos chamam como enxerto do zambujeiro da oliveira. Ou seja, zambujeiro, para quem não sabe, é a oliveira brava, aquela que não dá um fruto bom, vamos dizer assim. E nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. Jesus, ele usa isso, quando ele fala que ele é a videira e os discípulos são os ramos, e os discípulos estão enxertados na videira verdadeira, e por eles serem os ramos, nós seríamos também enxertados com a mensagem que eles viessem pregar. E eu gosto dessa palavra de zambujeiro, que zambujeiro nós fomos enxertados na videira verdadeira. Tá? Agora, temos de produzir fruto. Amém? Então, é essa barreira, e ela fica bem explícita nessa leitura, quando nós vamos ler a leitura sobre a vida as mensagens do apóstolo Pedro dentro do livro de Atos. Tá? Primeiro ele prega aos judeus e há uma aceitação. Depois ele é levado a pregar aos gentios, caso de Cornélio, e também há essa aceitação. Ele representando esse judaísmo, né? O judaísmo do Antigo Testamento ainda, que acreditava que existia barreira, ou seja, ele vivendo o cristianismo ainda estava inserido no coraçãozinho dele, e essa barreira só era quebrada ali dentro da casa de Cornélio. Amém? O conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica, ou seja, as três partes da lei mosaica. Quais são? A lei moral, a cerimonial e a civil. Né? A lei civil diz respeito aos israelitas como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifício, comida e bebida, dias de festas, lua nova e sábados. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu. Lembra que eu citei até um pouco na outra lição, que era a diferença do povo judeu e do gentil, né? O gentil não estava inserido nisso. Amém? E, continuando aqui, a quarta colocação que ele faz ainda no primeiro tópico, a revogação da lei dos mandamentos. Ou seja, Jesus, ele não falou que ele veio revogar a lei, mas cumprir. E o ato de Cristo, oferecido em Deus como um cheiro suave, ou seja, ele cumpriu toda a lei, ele cumpriu essa lei, tá? E aqui ele está falando sobre a lei cerimonial, tá? E aí Jesus, ele cumpre tudo isso, e aí ele é oferecido a Deus como um cheiro suave. E aí ele aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas, e a inimizade passou a ser desfeita. Tá? E aí Cristo vai entrar com uma paz. Que paz é essa, né? Que paz é essa, irmãos? Diz assim, ó, o segundo tópico. Eu estou correndo um pouquinho aí, porque nós vamos falar algumas coisas ainda bastante pertinentes e interessantes aqui para os irmãos entenderem. Tá? Que paz é essa? Segundo tópico, pela paz Cristo fez um novo homem. Qual é o conceito de paz na língua hebraica, né, no Antigo Testamento? Paz ali, ela tem uma palavra shalom, que é o cumprimento que eles usam, né? Shalom, shalom, eles desejam a paz. Mas é uma palavra muito conhecida no mundo, não é uma palavra hebraica, mas que todo mundo às vezes conhece, né? Porque shalom é bem difundida. Mas como as palavras hebraicas elas se formam a partir de radicais, a raiz da palavra shalom é formada pelas letras shin, lamed, mem. A palavra shalem, que significa quitar, tem a mesma raiz de shalom. Olha, entenda bem, shalem, que é quitar. Paguei, não te devo mais nada. Ela tem a mesma raiz. Podemos então entender que quando não temos dívidas, sejam elas da espécie que forem financeiras, promessas, compromissos, deveres religiosos e morais, conseguimos estar em paz. Shalem significa também completo e íntegro, que indica que a paz significa integridade. A pessoa alcança a paz ao se tornar completa e íntegra. E quando você vai fazer um estudo um pouco mais apurado sobre a palavra paz do Antigo Testamento, olha bem, paz do Antigo Testamento, vamos lá. Na Almeida Revista e Corrigida, a palavra paz aparece a primeira vez em Gênesis 15:15, quando Deus vai revelar a Abraão
que ele vai formar a nação hebreia e ele iria a seus pais em paz, ou seja, ele morreria em boa velhice, quando tivesse completado, estivesse quite e ele tivesse feito tudo na sua peregrinação. Depois ela vai aparecer em Gênesis 26, 29, onde ela é utilizada por Abimeleque e seus oficiais para dizer que tinham deixado Isaque partir com todas as suas riquezas, com todo o seu patrimônio esse completo e inteiro, sem que lhe tivessem tocado, ou seja, completude inteiro. Também, dentro da bênção araônica, que diz que o Senhor levante o rosto sobre cada israelita, ou seja, se faça presente na vida de cada israelita. Deus se faça presente na vida de cada um israelita. E assim lhe dê a paz, ou seja, a completude, a integridade espiritual. Em Jó 22, 21, vemos explicitamente diz que ter paz é estar unido com Deus. Em Juízes, capítulo 6, do 17 ao 24, temos um episódio em que o anjo do Senhor aparece a Gideão, e para que haja a confirmação de que ele seria o libertador de Israel das mãos dos midianitas, oferece uma oferta de manjares ao Senhor. E lhe é mandado que vertesse o caldo sobre a carne e os bolos asmos. E então subiu fogo da penha, que tudo consumiu. E deste modo percebeu que se tratava de uma aparição do anjo do Senhor. Entendeu que haveria de morrer. Mas o anjo disse que isto não aconteceria. Em virtude disso, Gideão deu ao altar o nome de o Senhor é paz. Ou seja, ele viu o anjo do Senhor, o próprio, vamos dizer assim, o representante maior de Deus, vamos colocar assim, ou seja, o próprio Deus. Então ele achou que ele iria morrer. E o anjo mesmo declarou, não é para isso não. Tu não vai morrer não. Quando ele falou isso, aí ele levanta o altar dizendo, e o nome que ele dá a esse é, o Senhor é paz. Mostrando assim que paz é uma situação de comunhão, ou seja, Deus chegou até mim e falou comigo, mesmo sendo pecador. Tá? Então, paz dentro do conceito do Antigo Testamento é um estado de integridade, um estado em que a pessoa se sente completa, se sente amparada, se sente segura, se sente inteira, o que somente é possível quando o homem está em comunhão com o seu Criador. Tá? Então, primeiro, eu expliquei tudo sobre paz porque Cristo nos fez um novo homem pela paz. Que paz é essa? Primeiro, a paz dos gentios, essa reconciliação dos gentios para com os judeus, ou seja, agora nós podemos adorar Ele em espírito e em verdade. Lembram-se, Jesus está na cruz, o véu é rasgado, e aí as barreiras foram quebradas. E aí, nessa situação, nós vamos ver um pouco mais para frente, aí não existe nem judeu, nem grego, e assim por diante. Nem escravo, nem livre. O conceito bíblico de paz, né? Eu falei vários conceitos aqui, dentro dessa integridade são as boas relações. Amém? Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Lembram-se? A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, e não vou-lo as dou como o mundo a dá. Então, Cristo é a nossa paz. Desse modo, a paz repousa na igreja entre o crente em Deus e entre os judeus e gentios. Agora, o único povo em Cristo Jesus. Ou seja, dentro disso que a Bíblia nos ensina, aonde era para reinar a paz é dentro da igreja, porque o conjunto de pessoas que está inserido dentro do corpo de Cristo, aqui dentro daquilo que nós chamamos de igreja, não olha para a cor, não pode olhar para a cor, nem para que país, nem para que nacionalidade, para qualquer tipo de etnia, e sim olhamos apenas para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Esse é o conceito que nós temos de igreja. A nova humanidade formada pela paz, ou seja, aí agora vamos entrar no conceito daquilo que é igreja. Lembra-se, os judeus, gentios. Os gentios estavam longe de chegar até aquele conceito total religioso judaico.
Os judeus também haviam feito uma barreira. Cristo vem e quebra essa barreira. Mas mesmo depois de quebrado, lembra o assunto que eu toquei agora há poucos instantes sobre Pedro? Mesmo Pedro, tendo andado com Jesus, o conceito dele era totalmente judaico. Então, chega no capítulo 10, quando ele vai pregar um gentil, Pedro ainda levanta aquela barreira, aquele muro, aquilo que existia. E isso só foi quebrado quando ele decidiu atender ao chamado e foi até a casa de Cornélio. E quando ele vê a ação do Espírito Santo ali, aquela barreira ainda é quebrada. Mas isso estava tão impregnado que Paulo, quando vai estar na igreja da Galácia, dos Gálatas, ele afirma com todas essas palavras, eu só lendo o livro de Atos e a carta, que quando ele está naquele local e ele chega com alguns judeus, Pedro já estava lá. E Pedro é como se ele tivesse se desfeito dos gentios para ficar aquela, tem que ficar bonito aqui na pegada aqui com os judeus, né? E Paulo lança aquilo em rosto a Pedro, porque você vê, mesmo depois de ter acontecido aquilo, ter quebrado a barreira, aquilo ainda ardia muito no coração de Pedro, ainda, essa questão dessas barreiras. Agora, Cristo, a gente tem que entender, essa nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam, ou seja, que ficava naquela diferença, você tem, você não tem, mas eu também quero, eu também deixo de querer, e assim por diante, tá? Hostilizavam para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, ou seja, a unidade foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens, ela foi realizada em si mesmos, ou seja, o único modo possível era em Cristo, e por meio de Cristo. A partir desse ato surge uma nova humanidade. Qual que é essa nova humanidade? A igreja, onde não há circuncisão e nem incircuncisão. É só olhar a carta aos Colossenses, que é uma carta lá da mesma época ali da carta aos Efésios, vamos dizer assim, uma carta co-irmã, né? Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeitas, a etnia e a classe social desapareceram. Alguns teólogos chegam a falar que Jesus morre na cruz com os dois braços estendidos, um representando os gentios, outro representando os judeus, porque ali foi firmado esse pacto de paz, e ali nasce a igreja da nova aliança, um povo lavado e remido no sangue de Jesus. Aquele mesmo povo que ele relata para Nicodemos, olha, quem não nascer agora da água e do Espírito, né, não vai conseguir chegar até o reino dos céus. Ele falando isso a um príncipe da sinagoga, por nome de Nicodemos, né? O Senhor Jesus, quando ele vai desfazer, por primeiro ele desfaz a inimizade que existia entre Deus e os homens. Que eu sempre costumo dizer o seguinte, fala que a inimizade, que o pecado é uma barreira criada de Deus e os homens, que faz essa barreira, né, mas é entre o homem e Deus. Não foi Deus que teve vergonha de descer e ver Adão nu, mas sim Adão que sentiu-se envergonhado ao ver Deus se aproximar no mesmo horário que ele ia todos os dias, e Adão estava sempre nu, sempre daquela mesma maneira, tá? Contudo, houve o pecado, isso aí não tem como negar, mas também houve a promessa de que haveria um que esmagaria a cabeça da serpente, vindo da semente da mulher. E com isso, Cristo ele está chamando nós a uma nova aliança, a algo muito maior, muito mais forte. Por quê? Porque ele se fez sacrifício por nós, ele cumpriu tudo e acabou se fazendo sacrifício. Nós vamos falar agora, daqui a pouquinho, no último tópico aqui, no terceiro tópico, justamente sobre essa morte de Cristo na cruz do Calvário. Mas é bom a gente sempre lembrar que, como diz o nosso querido Hernandes Dias Lopes, que Jesus realizou a maior missão de paz do mundo, que foi reconciliar Deus com os homens, ou seja, reconciliar, né? Trazer essa reconciliação, fazendo a paz entre o Criador e sua mais excelente criação na face da terra. Né? Agora, a partir desse momento em que Jesus faz isso, não existe véu que impeça a entrada dos homens na presença de Deus.
todos quando crerem em Jesus, eles têm lugar, não ao Santíssimo Lugar ali no templo, mas ele tem acesso ao santuário celestial. Ele tem acesso diretamente, vamos dizer assim, ao trono do Altíssimo. Tá? E não há mais qualquer diferenciação a partir de agora, de judeus e gentios. Né? É só você começar a ler, o livro de Atos ele é lindo, irmãos. Por exemplo, os céus que estão abertos para o judeu de origem grega, chamado Estevão, ou seja, ele era judeu de origem grega. São os mesmos céus que recebem o judeu da terra de Israel, João, em Apocalipse 4:1. Ou que derrama o Espírito Santo sobre o gentil romano Cornélio, em Atos 10:44. Como bem afirma o próprio Paulo na carta aos Colossenses, contemporânea dessa, como já falei, que estamos a estudar, a carta aos Efésios, onde não há nem grego, nem judeu, nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Falando sobre ser Cristo tudo em todos, aí a gente vai lembrar da igreja, lá de Mateus 16. Quando ele promete, quando ele está falando com Pedro, e Pedro faz aquela mensagem maravilhosa, e ele chega a dizer, olha, não foi carne e sangue quem tu revelou, mas o Pai que está no céu. E aí ele fala que as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja. Tá, irmãos? Nós estamos vivendo numa época, irmãos, de isolamento social, em que muito está se falando, ou se fala, também de isolamento espiritual. Mas, irmãos, o isolamento espiritual, vou falar uma coisa aqui com todo temor, tá? Nada mais remete a uma arrogância, a uma soberba. Por que eu quero falar isso? Porque quem se nega a pertencer a uma igreja local, ela faz porque ela acha sempre que ela é superior às demais pessoas, às demais pessoas que estão ali, porque ela acaba só olhando para os defeitos das pessoas. Eles só olham para o defeito da vida em comunidade, só se apega a escândalo, só se apega aos episódios negativos. E sempre ocorre onde existe pessoas, onde existem seres humanos, porque o ser humano em si, eles acabam falhando, tá? Não que errar é humano, errar é utopia, tá? Mas o ser humano ele erra, acaba errando. E aí esse sentimento de superioridade que a pessoa às vezes tem, por achar que não cabe ali, porque só vê pecado, só vê erro, só vê defeito, ele é avesso. Por que é uma arrogância? Porque ele é avesso àquele que é salvo em Cristo Jesus. Quando ele fala sobre igreja, é justamente para nós podermos viver nesse meio, nessa diferença que existe, nessa comunidade cheia de problemas, porque nós temos que vencer, não os problemas dos outros, mas os nossos problemas de não conseguir conviver nesse meio. Tá? Por quê? Porque esse sentimento de superioridade, que eu sou melhor, que eu não peco, que eu não erro, quando eu olho os defeitos das pessoas, é totalmente contrário. Por quê? Porque Cristo Jesus, ele é humilde, e ele pede para nós considerarmos os outros superiores a nós mesmos, lembrando que como somos imperfeitos, dependemos sim do concurso de outros salvos para bem marcharmos para as mansões celestiais. Essa é uma realidade tão grande, irmãos, tão grande. E agora eu vou falar algo sobre igreja aqui, bem profundo, irmãos, que as Escrituras, elas revelam a interdependência que deve haver entre os salvos, pois nos afirma que devemos, sempre no plural, irmãos, devemos amar uns aos outros, com esse final, sempre no plural. E aí ele fala assim, isso está João 13:35, aí diz assim, preferimos-nos em honra uns aos outros, sempre no plural, Romanos 12:10, recebermos-nos uns aos outros, Romanos 15:7, saudarmos-nos uns aos outros, Romanos 16:16, servimos-nos uns aos outros pela caridade, Gálatas 5:13, suportando-nos uns aos outros em amor, aos Efésios 4:2 e Colossenses 3:13, perdoarmos-nos uns aos outros, Efésios 4:32, Colossenses 3:13,
Sujeitarmos-nos uns aos outros no temor de Deus, Efésios 5:21. Ensinarmos e admoestarmos-nos uns aos outros, Colossenses 3:16, Hebreus 10:25. Não mentirmos uns aos outros, Colossenses 3:9. Consolarmos-nos uns aos outros, 1 Tessalonicenses 4:18. Exortarmos-nos, edificarmos-nos uns aos outros, 1 Tessalonicenses 5:11, Hebreus 3:13. Considerarmos-nos uns aos outros para nos estimularmos a caridade e as obras e as boas obras, Hebreus 10:24. Confessarmos as culpas uns aos outros, Tiago 5:16. Então, irmãos, fala sempre no plural. Então não tem como eu sozinho ser igreja, eu fazer em casa porque eu vi defeito nos outros. Irmãos, eu sou uma pessoa que tenho vários defeitos a ser corrigidos, e eu venho aqui e me deleito aos pés do Senhor, eu me ajoelho diante desse Deus, porque eu preciso superar esses meus defeitos, não fazer com que as pessoas superem por mim, mas eu me superar esses meus defeitos. Tá? Então, a Bíblia ela fala sempre no plural, irmãos. Então não tem como eu viver um cristianismo sozinho, sabe? O cristianismo que está acontecendo muito hoje dos desigrejados e dos que se dizem igreja. Não, nós somos igreja. Com esse isolamento social que está tendo aqui, criou-se um isolamento espiritual, dizendo até que nós voltamos às raízes. Se nós voltamos à raiz, então eu vou rasgar minha Bíblia, quando ela fala de comunhão, quando ela fala de quase 3.000 almas, quando ela fala de quase 5.000 almas na mensagem, quando ela fala que todos na casa de Cornélio, e assim, eu vou rasgar minha Bíblia. Porque a Bíblia fala, irmãos, que eu só posso ser igreja se tiver 2 ou 3 unidos no nome de Jesus, irmãos. Tá bom? Eu sempre vou deixar essa mensagem aqui, porque eu falei até para o pastor que essa mensagem aos Efésios vem num momento bem pertinente, irmão, bem bacana, e que nós estamos vivendo na época aí de pandemia, isolamento social. Isolamento social é uma coisa, irmão. Espiritual não. Eu sozinho, se fosse para ir sozinho para o céu, eu faria que nem Moisés, aí não tem graça. Aí não tem graça. Vamos continuar aqui agora, entrarmos para o terceiro ponto aqui, o terceiro tópico, onde vai falar assim, que pela cruz, reconciliados com Deus num só corpo. Reconciliados com Deus pela cruz, ou seja, reconciliados, novamente, gentios e judeus reconciliados com Deus, através da morte de Cristo na cruz do Calvário. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas. Esse chicote, irmãos, é chamado de flagelo, que ele era um chicote que não era muito longo, a média de 30 a 50 centímetros no máximo, só que nessa tira de couro havia pregado nela, colocado nessa tira de couro, lascas de ossos e algumas bolinhas de ferro, aonde os romanos que vinham açoitar, né, eles batiam, e dependendo de onde é o osso e da maneira que ele batia, ele cortava a pele até a subcutânea, tá? Que está abaixo dessa pele que nós enxergamos, fazendo ferimentos bem profundos. Tá? Em seguida, depois dele passar por esse açoite, ele tinha que carregar a sua cruz publicamente. Alguns falam que era a cruz completa, mas há indícios de que alguns carregavam só o patíbulo. O que é o patíbulo? Aquela parte que faz transversal, ou seja, horizontal, que ela era colocada na parte superior com a pessoa com os braços abertos.
E atrás da cabeça, naquela parte lá, pregava-se uma outra estaca por cima dela, com os dizeres dos crimes cometidos por aquela pessoa, tá? Então ele carregava, de qualquer jeito, uma parte dessa cruz, uma parte da exibição em público, e ao mesmo tempo ele carregava, né, uma placa com os dizeres do seu crime, do crime cometido, tá? E por essas razões, a cruz era escândalo para o judeu e loucura para os gentios. Fora, quando chegava até a cruz, ele era, geralmente o judeu, ele tem muita vergonha de mostrar o seu corpo, né? Nessa parte eles têm um pudor muito forte. E Jesus foi colocado nu naquela cruz, tá? Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou nossa culpa, entregou o seu corpo para a crucificação e fez maldição em nosso lugar. Lembra-se, no Antigo Testamento, tinha que acontecer, vamos desde o início, vamos lá desde o início. Tem gente que pergunta assim, alguma pessoa ligada muito ao judaísmo, diz que não entra na cabeça do judeu o sacrifício de um humano, né? Matar o próprio filho. Mas isso está embutido na Bíblia desde o Antigo Testamento. Quando fala que viria um da semente da mulher, ou seja, é um homem, e que a serpente feriria-lhe o calcanhar, isso indica já o derramamento de sangue, a necessidade do derramamento de sangue. Fora que, para que Deus cobrisse a nudez de Adão e Eva, ele teve que matar um animal e tirar a sua pele para cobrir o primeiro casal. Ou seja, para mostrar que o dano que o pecado causou, ele causou um dano muito grande, que somente com derramamento de sangue haveria a remissão, como está em Hebreus 9:22. Tá? Então, os sacrifícios que foram ofertados desde então, lá no Antigo Testamento, só serviam para cobrir o pecado. Salmo 32:1 fala, irmão. Para adiar o castigo. Lembra? Todo ano você tinha que estar lá, da sua prática. E, inclusive, a Bíblia chama de holocausto perpétuo, sacrifício contínuo, lá em Êxodo capítulo 29, do versículo 36 ao 42. E em Números 28, do 3 ao 8. Esse sacrifício instituído na lei mosaica, aonde diariamente eram sacrificados 2 cordeiros. Esse sacrifício. Os sacrifícios ofertados desde então apenas serviam para cobrir o pecado, Salmo 32:1, para adiar o castigo devido à sua prática. E era esse, aliás, o sentido do chamado holocausto perpétuo ou sacrifício contínuo. Ou seja, você tinha que sacrificar, como está lá em Êxodo 29, do 16 ao 42, e número 28, do 3 ao 8. Instituído na lei mosaica, onde diariamente eram sacrificados 2 cordeiros, um pela manhã e outro à tarde pelo pecado do homem. Por causa desse sacrifício, o Senhor vinha aos filhos de Israel para que pela sua glória fossem eles santificados. Êxodo 28 e 43. Então, tem que haver o derramamento de sangue. E a Bíblia fala sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João falou isso quando encontrou-se com Jesus. Segundo ponto aqui, reconciliados pela cruz de Cristo, foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado fazendo a paz, e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Nós vamos falar um pouquinho sobre reconciliação também. E isso, irmãos, quando você pega lá 1 Timóteo 2:5, fala que o único mediador entre Deus e os homens é o próprio Jesus. Tá? E nesse segundo tópico ainda nós podemos falar assim, pela cruz Jesus reconciliou gentios e judeus em um corpo, matando com elas as inimizades. Podemos até afirmar que o Senhor estendeu seus braços na cruz, como eu já disse, um braço para os judeus, outro para os gentios.
e unindo a ambos a si, fez com que todos se unissem ao Pai por meio dele. Agora, quando se fala de reconciliação, a gente tem que lembrar que a palavra reconciliar no grego, que ele usa nesse trecho aqui dessa carta aos Efésios, é apokatalasso, que significa reconciliar completamente, reconciliar a partir de um estado de ser deixado para trás, reconciliar. E Paulo usa mais duas palavras no Novo Testamento, em alguns outros lugares, aqui em outras cartas, que também é muito interessante nós falarmos, que é catalagê ou catalaço, que significa, irmãos, dentro de uma planilha de contabilidade ou de um caderno de contabilidade, você tem que bater, tem que zerar as contas. É como se ele estivesse fazendo com que as contas batessem. No final, ninguém ficasse devendo nada, ou seja, zerasse tudo. É isso que Cristo fez. A reconciliação é essa. Porque Jesus, ele satisfez toda a justiça divina, derramando o seu sangue por nós. Ele entregou a sua vida e conseguiu, assim, deixar para trás a questão do pecado, e desse modo ele permitiu que tanto quantos nele creem venham se reconciliar e se unir novamente com Deus por meio dele, pouco importando se são judeus ou gentios. Estes creem que em Jesus são reunidos um grupo, que é o corpo chamado igreja, irmãos. Não esqueçamos que a igreja, não podemos esquecer que a igreja ela é revelada, literalmente, quando o Pai revela a Pedro que Cristo é o Filho do Deus vivo. Tá? A cruz matou as inimizades, pois ao derramar o seu sangue, Jesus não só quitou a dívida que havia contra nós diante de Deus, daí porque ter afirmado que estava quitada tal dívida. Lembra? Quando ele vai falar tetelestai, né? Está tudo consumado, está quitado, eu paguei, né? E aí nós somos, lembra? Nós estamos nesse meio aí por adoção, e como filhos de Abraão, passamos a ser amigos de Deus. Amém? Reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos judeus e gentios com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus. No versículo 14, o destaque era para a inimizade horizontal, quer dizer, entre os judeus e gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro, a ira de Deus que foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo num único corpo, a família de Deus, a igreja viva de Cristo. E Jesus, ele promove essa paz na sua carne, ou seja, através da sua morte vicária na cruz do Calvário. Porque quando ele derramou o seu sangue, ele purificou o pecado de todos os homens. Lembra? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, redimindo toda a humanidade. Por isso, quem crer e for batizado, será salvo. Pois o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, primeiramente do judeu, mas também do gentio, Romanos 1,16. Nesse passo, aliás, é interessante vermos o que significa a palavra chave. Lembra quando falou que daria a chave a Pedro, né? Que alguns afirmam e identificam como sendo um poder temporal, né? Espiritual, sendo Pedro assim um líder, tá? E essa chave é prometida em Mateus 16, 19. Só que, na verdade, essa chave é a oportunidade de abrir a porta do Evangelho, se cumpre dentro da Bíblia, tá, irmão? Tanto aos judeus, quando ocorre lá, que eu já falei, em Atos capítulo 2, do 14 ao 14 e 37, bem como aos gentios, que ocorre na casa de Cornélio. Essa é a chave que Jesus falou e prometeu entregar na mão de Pedro. Não é nada de ministerial, liderança assim, não. É porque ele já estava profetizando sobre a vida de Pedro. Essa chave que quebraria ou abriria, vamos dizer assim, vamos colocar como se fosse uma porta, que abriria para que houvesse a reconciliação, a amizade, que haveria agora a amizade, reconciliação dos gentios para com os judeus. Ele tem essa chave.
É só ler a Bíblia que você vai entender. Em Atos, nas suas mensagens, vou colocar de novo aqui, Atos 2, o versículo 14 ao 37, e depois Cornélio, Atos capítulo 10, versículo 34 e 47. Pedro foi o primeiro a pregar o evangelho aos dois povos que, em Cristo, o Filho de Deus vivo, se uniram num novo povo chamado igreja. Aqueles que Deus ainda procura, verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E que nós possamos adorar a Cristo dessa maneira, lembrando sempre do sacrifício da cruz do Calvário, do sacrifício perfeito de Cristo na cruz, para que nós possamos sempre andar em amizade, em paz, tanto com os irmãos da nossa igreja, quanto com aqueles que estão fora ainda do âmbito espiritual de filiação em Cristo Jesus. Porque Jesus não veio para que nós pudéssemos estar fazendo uma guerra, não. Jesus veio como paz, como reconciliação. E é tempo de nós refletirmos sobre isso, sobre reconciliação, e fazer parte dessa igreja gloriosa, que um dia há de ser arrebatada e levada até os céus, para lá nós entrarmos no santuário celestial e podemos continuar a nossa adoração. Agradeço a todos, em nome de Jesus. Está encerrado. A paz de Cristo a todos. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I fight my battle.